A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que o Senhor continue abençoando, livrando e guardando a sua vida, né? Você, a sua família, em nome de Jesus, né? Porque a gente nunca pode se preocupar só com a gente, né? Mas sempre que a gente clama ao Senhor, a gente apresenta a família da gente, porque faz parte, né? A Bíblia diz orar uns pelos outros, né? E aqui hoje na palavra de Deus nós iremos meditar na passagem assim que a gente vê os momentos assim finais do Senhor Jesus, né? Mateus 26, a partir do versículo 36. Mas antes de entrar na palavra de Deus e nós meditarmos nela, eu convido você, meu querido que está aí do outro lado, para se inscrever no canal, para deixar o seu like, deixar o seu comentário, para ajudar esse canal a chegar a mais pessoas, né? Diz assim o epígrafe: Jesus no Getsemane. Em seguida, foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois discípulos, dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo, né? Aqui Jesus, meu querido, minha querida, Jesus estava assim, contemplando tudo que ele ia passar por mim e por você. E ele foi ali para o monte orar, levou os discípulos, né? E convidou alguns, separou alguns, né, para estar com ele naquele momento tão difícil da sua vida. A palavra do Senhor diz que Jesus ele foi orar e ele se entristeceu muito e se angustiou, porque quando a gente sabe que tem algo que a gente vai passar, né? Muitas pessoas por uma cirurgia difícil, complicada, que a pessoa tem noção da situação que ela está vivenciando, a gente sabe que ela fica triste, fica com medo, né? E com Jesus, meus queridos, não foi diferente, né? Mesmo ele sendo 100% Deus, 100% homem, mesmo assim, como homem, como ser humano, né? Como humano que ele veio nascer de mulher, ele se angustiou e se entristeceu muito, né? Porque ele sabia que ele ia carregar uma cruz, né? Essa cruz não era só o peso fisicamente, né? Ela tinha um peso espiritualmente também, né? Além dela ter o peso físico da madeira, muito grande, muito pesada, ela também tinha o peso do pecado da humanidade, né? Que não era pequeno, né? Era de toda a humanidade, dos que iam pecar no início, né? Dos que tinham pecado no início e também daquele último que ia pecar, que ia se arrepender. O Senhor Jesus estava carregando os pecados de todos, né? E é por isso que aquela cruz era muito pesada. E Jesus sabia disso, né? Que ele ia passar por um sofrimento muito grande, né? E ele, sabendo disso, a palavra do Senhor diz que a alma dele está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo, né? Mas a palavra do Senhor diz assim: adiantando-se um pouco, no versículo 39, ele disse assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus, irmãos, muitas vezes a gente vive uma situação que a gente pensa em desistir, que a gente pensa em abandonar tudo e parar. E com Jesus não foi diferente, né? Até o Senhor Jesus, quando ele contemplou tudo que ele ia passar, ele disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, eu não quero viver isso. Mas ele, ao mesmo tempo que ele falou isso, né?
ele diz, todavia, não seja, né, como eu quero, né, mas como tu queres, né? Quer dizer, muitas vezes a gente pensar em parar, não é errado a gente pensar em parar, né? Porque a gente, como ser humano, muitas vezes passa esse pensamento. Mas o importante é a gente pedir força ao Senhor e prosseguir na caminhada, né? Prosseguir no caminho. E os problemas e as lutas, eles foram feitos para ser enfrentados e não para ser deixado de lado, né? Porque se a gente nunca resolver, vai só se acumulando. E o Senhor Jesus sabia disso, né? Que ele precisava enfrentar tudo aquilo ali. E é por isso que ele estava orando naquele momento difícil, né? Porque nos momentos difíceis é os momentos em que mais a gente deve orar ao Senhor. Porque o Senhor Jesus está perto de nós, mas também o inimigo está por perto. Que no momento de fraqueza é o momento que ele mais gosta de se aproximar, que é para ver a queda da pessoa. E aqui o Senhor Jesus, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nenhuma hora pudeste vigiar comigo, né? Jesus queria um ombro amigo para estar do lado dele orando com ele. Mas aquela luta, ele tinha que passar só, né? Ele tinha que vencer aquela luta sozinho. Orar, vigiar. Ele levou esses discípulos para ser companheiro na oração, para vigiar com ele, para orar com ele, estar do lado dele. Mas os discípulos dormiram, né? Estavam cansados, dormiram. E o Senhor Jesus teve que fazer aquilo sozinho. Afinal de contas, ele era e é o Filho de Deus. Tudo que ele tinha que passar, ele ia passar só. Todos iam abandonar ele, né? Que foi isso que aconteceu, né? E diz mais a palavra do Senhor, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O interessante, meu querido, minha querida, é que Jesus levou justamente Pedro, né? Para vigiar, para orar e vigiar. E Pedro dormiu. E a palavra do Senhor nos fala que no momento tão importante de Pedro estar do lado de Jesus, aqui ele dormiu. E na outra hora, né, ele negou o Senhor. Mas Jesus deu a oportunidade para ele de orar, de vigiar. Mas ele dormiu, né? Ele preferiu dormir do que orar e vigiar no momento que era necessário. E quando aquelas pessoas chegaram diante de Pedro, disse, tu é um deles, né? Porque a tua fala te denuncia. E ele espraguejou, por 3 vezes ele negou o Senhor. Então é um cuidado que nós precisamos ter, né? De vigiar, de orar, porque tudo que o inimigo quer é que nós venha tropeçar e cair, né? E aqui a palavra do Senhor nos fala, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, né? E Jesus voltou de novo, foi orar, e ele fez a mesma oração, mas agora uma oração entendendo que era a vontade de Deus que ele passasse por aquele momento, né? Porque foi o momento que ele veio a essa terra para isso, né? E o momento estava chegando, né? E ele disse, pai, se não é possível passar sem que eu beba, né? Que seja feita a tua vontade, né? Porque tem coisas, irmãos, que a gente não quer enfrentar, que a gente não quer passar. Mas é necessário passar, né? É necessário a gente enfrentar, embora a gente não goste, embora a gente não queira. Mas se é a vontade de Deus, mesmo se a gente querer, a vontade de Deus ela é boa e ela é perfeita, mesmo que não agrade a nós, né? Afinal de contas, nós aceitamos o Senhor Jesus para quê? Para nos desagradar e agradar o Senhor. Porque se fosse para nós continuar agradando a nós mesmos, não teria sentido aceitar o Senhor Jesus, né?
Afinal de contas, a Bíblia fala de renúncia, né? Temos que renunciar o nosso eu, a nossa vontade, quando ela é ao contrário da palavra de Deus. E isso não é fácil, isso é doloroso. E é o mesmo que aprender algo novo. Quando a gente bota o cérebro para trabalhar, para aprender algo novo, ele sofre, é doído, mas é necessário, né? E é por isso que Jesus faz isso, né? E a palavra do Senhor diz que os olhos dos discípulos estavam como que pesados, né? Eles não conseguiram segurar o sono e eles dormiram. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegado a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então ali era assim os momentos finais de Jesus com ele, né? Eram para eles ter aprendido mais do Senhor, né? Mas o sono não deixou. E muitas vezes, meu querido, minha querida, nós podemos buscar mais do Senhor, aprender mais do Senhor, mas o sono, a negligência, muitas vezes ela pesa sobre a vida do ser humano. E nós precisamos ter muito cuidado, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus está para voltar. Ele está para voltar, eu só não sei o dia nem sei a hora. Mas uma coisa, nós precisamos ter ciência de estar preparados, né? Que estejamos dormindo, acordados, estejamos vivos ou mortos, estejamos preparados. Porque o Senhor Jesus está para voltar. Quando a gente olha a situação desse mundo, a gente percebe que falta pouquíssimas coisas, né? Pouquíssimas coisas para o arrebatamento acontecer. Então, vamos nos preparar, vamos fazer como o Senhor Jesus diz, vamos orar e vamos vigiar, porque não adianta nada passar o dia orando se não vigiar, né? Um é o complemento do outro, né? Então, tem que fazer os dois, tem que ter cuidado, porque, como o Senhor Jesus disse, né? Ainda dormis e repousais, né? Muitas vezes a gente quer dormir e quer repousar. Mas a palavra do Senhor diz, eis é chegado a hora, né? E o traidor já se aproxima. Porque Judas já estava se preparando para vir ao encontro do Senhor, para vendê-lo, né? Então, meu querido, minha querida, essa é a palavra de Deus para mim, para você, que nós possamos colocar essa palavra em prática na nossa vida, né? E orar e vigiar em todo tempo, porque o nosso inimigo não é brincadeira, né? A cada dia que passa, a palavra do Senhor nos diz que ele está mais furioso, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Enquanto o ser humano perde tempo com picuinhas, com coisas que não vão edificar em nada, ele continua trabalhando, matando, roubando e destruindo, porque é a missão que ele tem, né? Quando ele perdeu o trono de glória, quando ele perdeu o lugar dele no céu, né? Quando ele perdeu a pose que ele tinha, ele desceu com fúria contra a terra, né? Com grande fúria. Contra quem? Contra a criação de Deus, né? Ele não tem raiva dos animais, ele não tem raiva do mato, não. Ele tem raiva da criatura de Deus, porque ele odeia a Deus, né? E como ele não pode se vingar de Deus, ele tenta afetar a Deus se vingando da criatura dele, né? Machucando, maltratando a criatura de Deus, né? E é por isso que ele está aí todos os dias fazendo essa missão, roubando, né? Matando, destruindo vidas, famílias, né? E o que a gente precisa fazer é se apegar com Deus, né? Porque só Deus conhece todas as coisas, só Deus sabe dar o livramento. Então que você, meu querido e minha querida, se apegue com o Senhor. As outras coisas, ela vem depois. Primeiramente tem que ser o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus Cristo.